Muito bem. Nós vamos meditar então nesse texto. Mateus 19, a partir do versículo 1. Leremos até o verso 9. Todos encontraram aí, amém? Então você que está sem Bíblia, ouça a leitura do texto. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 19, verso 1 em diante. E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes, e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem divorciar-se, repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, divorciar-se dela, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Que Deus nos abençoe. Esse é o texto da nossa meditação nesta noite. Não é fácil falar do que nós vamos falar aqui nesta noite. Mas eu gostaria, nesta noite, esse tema, esse texto, essa palavra de Deus para a sua vida e para a minha, ela é, em primeiro lugar, dentro de um aspecto preventivo. Mas também ele serve, esta palavra servirá também de curativo. Tem o poder de preservar, trazer alerta, revelar a vontade de Deus e também curar corações feridos. Então eu quero nesta noite tratar com os irmãos o seguinte tema: 10 passos para dizer não ao divórcio. Você pode repetir comigo? Dá para você? Está dando para ver ali, irmãos? Está dando para enxergar? Nosso projetor está meio fraquinho, mas dá dando para enxergar aí, amém? Então vamos lá, 1, 2, 3, todo mundo repetindo aquela frase lá, vamos lá? 1, 2 e 10 passos para dizer não ao divórcio. Só as mulheres, vamos lá? Agora os homens, bem forte. 10 passos para dizer não ao divórcio. Muito bem. Esse texto que nós acabamos de ler aqui, percebam vocês que Jesus ele não abre um leque de ministração de informação acerca do divórcio. Ele foi indagado acerca do divórcio. Então tudo que ele vai falar aqui é porque ele foi indagado, ele foi questionado, ele foi perguntado. Queridos, no Brasil, segundo dados do IBGE, hoje, pleno século 21, nesse ano que nós estamos vivendo, chamado hoje, 2009, nós presenciamos entre 4 casamentos, um termina em divórcio. No Brasil hoje. Cada 4 casamentos, um termina em divórcio. São mais de 250 mil divórcios por ano no Brasil. Queridos, os estudos mostram que o divórcio ele traz impactos negativos sobre as pessoas diretamente envolvidas e também as pessoas indiretamente envolvidas. Então eu quero afirmar aqui, o que a maioria de vocês já sabem, que não existe o que as pessoas costumam dizer aí, chamam de o bom divórcio. Não existe bom divórcio. Ninguém sai ganhando com o divórcio. Ambos os cônjuges perdem com o divórcio.
Divórcio é sempre prejudicial para as pessoas que divorciam, para as famílias dos divorciados e automaticamente para a sociedade. A igreja, quando eu falo a igreja, não estou falando a igreja Batista, o Caminho apenas, mas estou falando a igreja do Senhor Jesus na face da terra. A igreja, ela como mordoma das coisas criadas por Deus, ela não pode se omitir frente a essa epidemia de divórcio que nós estamos vendo, campeando, ganhando espaço, ganhando terreno na nossa sociedade. O divórcio, pasmem vocês, essa filosofia, essa mentalidade está chegando para o Brasil. E em grandes centros já tem agências que trabalham desta forma. Um tempo atrás eu falei aqui na igreja, nós temos uma classe de casais aqui, e nessa classe, dominicalmente, numa das ministrações, eu falei aqui de um outdoor, de vários outdoors que foram colocados em Nova York. De um lado, um extremo à direita, uma mulher muito bonita, com a roupa bem sensual, não mostrava o rosto, mas o seu corpo, os seus dotes físicos. Do outro lado, ao extremo à esquerda desse outdoor, tinha uma figura, uma foto de um homem sarado, bonitão, que de igual forma também não mostrava o seu rosto. E aí, no meio, escrito em letras garrafais, a seguinte frase: a vida é muito curta para desperdiçá-la. E aí, num tom diferenciado de cor, a frase: divorcie-se. A vida é muito curta para você desperdiçá-la. E aí, em letras destacáveis, escrito: divorcie-se. Aí, embaixo, o endereço de um escritório que faz divórcio. Então essa era a propaganda, o marketing feito por este escritório que trabalha com divórcio de pessoas que querem se separar, chamando as pessoas para se divorciarem. Existe hoje, já no Brasil, já tem festa para o dia do divórcio. A pessoa vai se divorciar, aí então ela contrata um buffet que vai fazer a festa do divórcio. Não tem a festa do casamento? Algumas pessoas privilegiadas podem, tendo condições, tem lá a festa depois do casamento. Então hoje já criaram uma agência que promove, que patrocina um momento de satisfação, de alegria para aquele indivíduo que vai se divorciar. É claro que a outra parte não vai ser convidada. Mas é uma festa que ele vai chamar os amigos, vai chamar os colegas, os familiares, para participarem daquela festa de divórcio. Nós não podemos nos calar diante disto. Vamos olhar para esse texto aqui, e eu gostaria de ser bem bíblico com vocês, e mostrar o pano de fundo deste momento em que Jesus é interpelado acerca do divórcio. A primeira coisa que eu quero salientar aqui, prestai-vos atenção ao projetor. Primeiro, surge aqui no capítulo 19, especificamente no versículo de número 2 em diante, uma pergunta desonesta. Uma pergunta desonesta. Fora feita uma pergunta capciosa para Jesus, e constantemente algumas pessoas fazem esses tipos de perguntas para nós. Algumas pessoas chegam para você e para mim, e nos fazem pergunta para tentar tirar da nossa boca alguma coisa. Ele já vem com o pensamento dele formado, ele já vem com a estrutura filosófica dele definida, mas aí ele chega e te pergunta: e aí, o que você pensa disso? E algumas destas perguntas desonestas e capciosas são perguntas que te encostam na parede, porque se você for a favor, vai gerar constrangimento para uma parte. Se você for contra, vai gerar constrangimento para outra parte. Foi justamente o que aconteceu com Jesus. Olha bem o texto de Mateus capítulo 19. Vamos lá, Carlos. Mateus capítulo 19, versículo de número 3. Então chegaram ao pé dele os fariseus. Os fariseus sempre foram uma pedra de tropeço para Jesus. Sempre ficavam no pé dele. Os fariseus eram os religiosos. Aqueles que olhavam para a Bíblia e ficavam pegando cada tio, cada vírgula e interpretando da sua forma, do seu jeito. Eles eram mais ou menos assim. Eles coavam um mosquito. Jesus disse assim para eles. Mas engoliam um camelo. É aquele indivíduo que critica você, que acha ruim você fazer uma série de coisas. Mas ele faz coisas piores do que você. Os fariseus eram assim.
E aí, olha o que acontece. Chegaram ao pé de Jesus tentando-o. Olha a frase, tentando-o. A pergunta que eles vão fazer é uma pergunta capciosa, desonesta. Eles vão tentar Jesus. Eles maquinam uma pergunta para tentar dissuadi-lo, para tentar pegá-lo. E aí diz o texto, tentando, dizendo-lhe, eles não estão indo para Jesus para ter uma resposta clara, honesta, acerca do casamento, do divórcio. Eles já tinham algo em mente. Eles queriam encurralar Jesus. Eu vou te mostrar por quê. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando, dizendo-lhe, é lícito ao homem divorciar-se. Repudiar é dizer, não te quero mais. Repudiar é divorciar, é dizer, não te quero mais. Some da minha vida, sai do meu caminho. Estamos rompendo agora. O homem repudiar sua mulher por qualquer motivo, e eles já tinham uma opinião formada sobre o divórcio. Eles não buscavam aqui uma resposta, mas eles armavam uma cilada para Jesus. Está claro aqui no texto, tentando-o. Eles não estavam focados no princípio de Deus. Eles não queriam saber o que Deus tinha e falava a respeito disso. Eles queriam, através desta pergunta, dissuadi-lo. Em primeiro lugar, eles queriam colocar Jesus contra, primeiro, Herodes. Primeiro, Herodes. Quem foi Herodes? Eu vou explicar para vocês. João Batista, que foi o precursor, aquele que pregou a vinda de Jesus, João Batista. Quem aqui já ouviu falar João o Batista? Quem já ouviu falar em João Batista? Sabe como que João morreu? João morreu decapitado. A cabeça dele foi colocada a pedido de uma menina chamada Herodias. Ela pediu a cabeça de João Batista. Por quê? Porque ela tinha um caso extraconjugal com João Batista. Com Herodes, me digo. Ela estava extremamente com raiva de João Batista, porque João Batista pregava contra o que Herodes havia feito. O que Herodes fez? Herodes, ele mandou prender João e ele ofereceu a cabeça de João numa bacia para Herodias, justamente porque ele havia denunciado o divórcio ilegal que Herodes tinha cometido. Herodes divorciou-se da sua mulher e casou com sua cunhada Herodias. João Batista, como uma voz que clamava no deserto, ele pregava, ele está errado. O que ele fez não é certo. O casamento dele hoje não é correto. E aí, João Batista teve a cabeça degolada. Quando eles perguntaram para Jesus, o que o senhor acha? É lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? GSP 4253, alarme, disparou lá. É um Uno GSP 4253. Muito bem. Disparou o alarme do carro. Um Uno GSP 4253. Se está aqui, tenha a gentileza lá de olhar o que aconteceu no teu carro. Então olha para cá, irmãos. Eles queriam colocar Jesus contra Herodes. Por quê? Se Herodes mandou cortar a cabeça de João Batista, uma vez Jesus falando assim, não é lícito, pronto, ele iria arrumar briga com quem? Com Herodes. Eles queriam pegar Jesus. Segundo, eles queriam pegar Jesus contra Moisés. Por quê? Porque Moisés havia dito acerca do divórcio algo definível. Os fariseus queriam colocar à prova a ortodoxia, o zelo de Jesus, para poder então acusá-lo de heresia. Se ele dissesse assim, não, é lícito o homem repudiar a mulher por qualquer motivo, ele iria cair na lei de Moisés. Se ele dissesse, não pode separar por qualquer motivo, ele iria cair na mão de Herodes. Se ele dissesse, pode, ele estaria caindo na própria lei, nos mandamentos de Moisés. Se Jesus dissesse que era lícito, ele afrouxaria o ensino de Moisés sobre o divórcio. Moisés, é válido aqui dizer, ele está lá em Deuteronômio capítulo 24, do verso 1 até o verso 4, ele fala lá sobre o divórcio, e aqui criou-se um celeumazinho por causa da interpretação equivocada do texto. Lá, Moisés fala assim, se o homem tiver dentro da sua casa uma esposa que tenha, de repente, cometido uma coisa indecente, a expressão lá é coisa indecente,
coisa feia, essa coisa indecente, essa coisa feia, por ele não ter clareado o texto pragmaticamente, criou-se duas escolas de pensamento acerca desse assunto. Então escute bem isso aqui, irmãos, para vocês entenderem o pano de fundo do texto. Tinha duas escolas rabínicas no tempo de Jesus, a de Hilel e a de Shammai. O rabino Hilel, ele dizia o seguinte, mediante a interpretação de Deuteronômio 24. Ele dizia o seguinte, que o marido podia sim despedir sua mulher por qualquer motivo. Porque o que Moisés falou lá? Por exemplo, olha o que Hilel pregava. Olha o que a escola rabínica de Hilel dizia. Se uma mulher queimar o jantar, o marido podia repudiá-la. Se a mulher falasse o mais alto com o marido, bota ela para fora de casa. Não estou inventando não, irmãos. Dizia ele mais, se a mulher não tivesse mais assim, aquele brilho, aquela cor que te interessasse, e de repente você visse outra melhor do que ela, bota essa mulher para fora e pegue a melhor. Imagina bem, no Brasil tem um monte de gente seguindo esse cabra. Nunca ouviu falar de Hilel, mas ele está no caminho de Hilel. Sou adepto desse rabino Hilel. Só que existia também o de Shammai. O Shammai, por sua vez, ele liderava uma escola mais conservadora. E ele acreditava e interpretava Deuteronômio 24 da seguinte forma. Que o divórcio só podia ser dado no caso do marido encontrar justamente alguma coisa indecente, alguma coisa feia. Essa coisa, esse termo no hebraico, ervat dabar, coisa indecente, ervat dabar, era entendido por Shammai como falta de castidade ou adultério. Então essa coisa indecente deixou espaço para interpretações diferentes. E Léo dizia, tá vendo? Moisés falou que qualquer coisa feia na mulher, bota ela para fora. Shammai dizia, não, peraí. Essa coisa indecente, essa coisa feia é infidelidade, é adultério. Então eles queriam pegar Jesus. Se ele frouxasse, pegavam ele aqui. Se ele endurecesse, pegavam ele na lei de Herodes e de Moisés. Em terceiro lugar, eles queriam colocar Jesus contra o povo. Por quê? Porque haviam aqueles que acreditavam na filosofia de Hilel, e já tinham até feito o que Hilel dizia que podia fazer, e haviam aqueles que eram devotos e fixos no princípio de Shammai. Não se separa, a não ser por causa de adultério, infidelidade conjugal. Resumindo, o que eles queriam era colocar Jesus em apuro. Eu confesso para vocês que eu já vivi situações assim. De pessoas chegarem e fazer uma pergunta para você assim, e esperar a sua resposta para te encurralar. Para te encurralar. Agora me escute. O que aconteceu aqui? Jesus não caiu na armadilha dos fariseus. Ele respondeu, por incrível que pareça, a pergunta deles com uma outra pergunta. E aqui nós vamos entender um pouquinho. Daqui a pouco eu vou falar para você sobre os 10 passos para dizer não, como dizer não ao divórcio. Estou chegando lá. Mas deixa eu te mostrar isso aqui. Isso aqui é importante. Presta bem atenção. Isso é Bíblia Sagrada. Jesus não caiu na cilada deles. Eles queriam pegá-lo, mas Jesus era esperto demais, era inteligente demais. Ele responde a pergunta deles com uma pergunta. E a pergunta que ele faz é essa: ora vocês não ouviram o que desde o princípio fora dito? Aí nós vamos aprender aqui algumas verdades. Na verdade, 2 verdades eu quero destacar aqui na resposta inicial de Jesus. Primeiro, guarde bem isso aqui, querido. Primeiro, o divórcio não é uma instituição divina. Eu vou repetir. O divórcio não é uma instituição divina. Olha a resposta que Jesus vai dar à pergunta capciosa, desonesta dos fariseus. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido? Está perguntando. Vocês nunca leram o que desde o princípio fez o Criador? Macho e fêmea os criou.
portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Uma pergunta. Jesus responde a pergunta deles com uma outra pergunta. Só que Jesus, ele não vai lá para Deuteronômio 24. Ele vai lá para o início de tudo. Ele vai para Gênesis capítulo 2. Agora olha bem o que eu quero te dizer aqui. Deus instituiu o casamento, não o divórcio. O casamento é a expressa vontade de Deus, não o divórcio. Ninguém nunca poderá dizer assim: graças a Deus me divorciei. Escute o que eu estou lhe falando, meu querido. Ninguém jamais poderá dizer assim: Deus quis que eu me divorciasse. Deus abençoou o meu divórcio. O casamento é expressa a vontade de Deus, o divórcio não. No princípio, quando Deus instituiu o casamento, antes da queda humana, não havia nenhuma palavra sobre divórcio. Repita comigo: o divórcio é fruto do pecado. Ele é resultado da dureza do coração do homem. Enquanto o casamento é digno de honra entre todos, conforme Hebreus capítulo 13, verso 4, a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio em Malaquias 2, verso 16. O casamento é uma honra, o divórcio é algo repugnante para Deus. Eu quero deixar claro aqui que Deus não odeia o divorciado, Ele odeia o divórcio. Os irmãos estão me entendendo? Nós não somos contra o divorciado, somos contra o divórcio. Porque o divórcio não procede, não vem, não foi instituído por Deus para nenhum homem na face da terra. É uma porta que se abriu na humanidade como consequência da dureza do coração do homem por causa do pecado humano. Muito bem. Segunda coisa que eu quero deixar claro aqui: o divórcio, se não é uma instituição divina, nem tampouco o divórcio é um mandamento divino. Quando Jesus falou para eles assim: não leres o que está escrito, que desde o princípio criou Deus macho e fêmea, e disse: portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se a sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne, portanto que Deus uniu não separe o homem. Aí eles lançam uma segunda pergunta. A segunda pergunta que eles lançam lá é a seguinte: então por que Moisés, olha eles pegando Jesus, irmãos. Então por que Moisés mandou repudiar a sua mulher? Olha o que eles vão falar aqui agora. Mateus 19, verso 8. Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar a mulher? Na verdade, irmãos, olha para cá. Moisés nunca mandou. Jesus vai deixar claro aqui na resposta que ele vai dar. Moisés nunca mandou, o divórcio nunca foi e será um mandamento, ou uma ordenança de Deus, mas uma permissão. Diga: divórcio não é mandamento, é uma permissão. Então escute, é uma permissão regida por balizas bem estreitas, ou seja, a dureza do vosso coração. Olha o que ele diz aqui, em sua resposta. Jesus ele vai dar aqui uma aula sobre o matrimônio, sobre o casamento. Ele afirmou que Deus desejava que o casamento fosse permanente. E ele deu 4 razões, dando uma aulinha. A resposta simples de Jesus, ele deu aqui 4 razões tremendas sobre o casamento. Eu gosto de falar sobre isso, porque isso traz à sua mente a verdade acerca do casamento. Primeiro, todo casamento que tem a bênção de Deus, ele é heterossexual. E Jesus vai falar, Mateus 19, verso 4. Quando ele diz lá assim, veja bem, disse-lhe, pois, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas ao princípio não foi assim. Perceba bem ali, na leitura do texto. Disse-lhe ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu. Diga, permitiu. Eles falaram assim para Jesus. Então por que ele mandou? Moisés não mandou ninguém separar. Moisés permitiu. É como você vê um gato e um cachorro. Se você não permitir que um saia dali, os dois vão se comer, vão se devorar. Então Moisés, vendo o pau quebrando, eu não posso largar, não posso parar, não, então eu vou matá-la. Então, para preservar a mulher, ele permitiu então dar a ela a carta do divórcio.
Agora, todo marido naquele tempo que divorciasse, porque não era assim, ele podia botar ela para fora. Agora imagine você, uma mulher jogada para fora. Sem eira e sem beira, como diz o ditado. Aí Moisés fez o quê? Então você quer largar? Quero. Então você vai dar uma carta de divórcio para ela. Ela vai se tornar uma mulher livre. E se amanhã você falar assim, me arrependi, volta para cá, mulher. Outra, não é sua mulher mais. Ela é livre para casar com outro, ela é livre para trocar a vida dela. E se ela casar com outro e o outro morrer, ela não tem necessidade nenhuma de voltar. Irmãos, Moisés, na verdade, ele dignificou a mulher. Porque a mulher era uma pobre coitada na mão desses homens. Repare bem que não fala assim, e a mulher dá carta de divórcio. Mulher não dava carta de divórcio naquele tempo. Quem dizia, vamos separar ou não, era um homem. A mulher não tinha poder de escolha. Isso é terrível, irmãos. Quando Moisés falou, tudo bem, quer separar dela? Então dê a ela uma carta de divórcio. Para que ela possa sair com dignidade. E não sair como uma pobre coitada, uma ninguém na vida. E daí a 2 meses ele vai falar assim, vem para cá, mulher, que agora eu te quero. Mulher é um capacho, alto lá, solta ela com dignidade. Agora, irmãos, o casamento é heterossexual. Coloque aí, Carlos. O casamento é heterossexual. O que é isso? Olha Mateus 19, verso 4. Ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Olha a resposta de Jesus falando acerca do casamento. Irmãos, nós temos que entender isso. Por quê? Porque nós já estamos vendo homem com homem se casando aí, mulher com mulher. Agora, dias atrás, liguei lá o computador e vi lá uma mulher aí beijando na boca da outra, aqui no Brasil, querido. Adriane Galisteu encontrou com Jimenez, Cláudia Jimenez, e as duas lascaram um beijo na boca da outra. E aí a gente vê isso e não vê mais nenhuma dificuldade. Olha que legal, 2 mulheres se beijando. Aí se você fala assim, 2 mulheres se beijando, aí no coração você fala assim, mas que passou antiquado. Que bobagem. Mas qual é o pai e a mãe aqui que quer ter uma filha beijando na boca de uma outra mulher? Qual é o pai e a mãe aqui que quer ter o privilégio de ter um filho homossexual? Qual é a alegria que um pai sente quando uma menina de 14 anos chega para a mãe e fala assim, mãe, eu sou lésbica, não gosto de homem, não gosto de mulher. Então pimenta nos olhos dos outros é refresco. Normal, natural. Agora escute, o casamento é heterossexual. Segundo, o casamento é monogâmico. Olha o que diz o versículo 5. E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. E ambos serão uma só carne, monogâmico. O casamento é um homem e uma mulher. Deus não fez um homem para 2 mulheres. Ele não fez Adão e Eva e Joana. E tampouco ele fez uma Adona para Eva, uma Madonna para Eva. Né? Fez não. E para o Adão um Ivo. Fez não. Fez Adão e Eva. Um homem e uma mulher, monogâmico, monogamia. Um homem e uma mulher. O casamento é um homem e uma mulher. Jesus está deixando claro acerca do casamento. Terceiro, o casamento ele é também monossomático. Olha o que ele diz ali. E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão os 2 uma só carne. Assim não são mais 2. Os 2 foram fundidos, irmãos. Fundidos, isso é algo espiritual, isso é algo divino. Os 2 se tornaram um, assim não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então o casamento é heterossexual, é monogâmico, é monossomático, os 2 se tornam um. Aí não é mais a minha casa, o meu carro, o meu gosto, a minha vontade. Agora é a nossa vontade, agora é o nosso carro, agora é o nosso patrimônio, agora é o nosso sonho. Agora não é o que eu acho, o que eu penso, o que eu falei, o que... Não, peraí, somos agora uma só, estamos juntos. Mas eu sou o homem da casa. A mulher não precisa se anular, meu irmão, para ser uma. Ninguém perde a individualidade nessa somática de Deus. E quarto e último, escute isso aqui. O casamento ele é indissolúvel. O casamento hoje é descartável. Viveremos juntos enquanto o amor durar. E aí nós estamos vendo gente aí se separando à revelia.
Olha o que diz o versículo 6. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E não vem com aquela conversa fiada, assim, não pastor, aquele casamento lá não foi Deus que fez. Escuta o que eu vou lhe falar. O único casamento que Deus fez foi de Adão e Eva. Os demais, Ele abençoou. E Ele abençoa. Independente de cor, de raça, de religião, independente de que for. Independente, irmãos. Deus não abençoa o casamento só do evangélico. Deus não abençoa o casamento só do católico. Deus abençoa todo indivíduo sério, que tem consciência do que está fazendo, que vem para o altar, que vem para o contrato, mais especificamente para uma aliança conjugal. Este indivíduo, a partir do momento que ele decide se unir a esta pessoa, ele é então abençoado. Estou falando de uma bênção geral. Ele é então abençoado neste ato do matrimônio. Eu conheço casais que não são evangélicos, que vivem melhor do que muitos evangélicos. Tem casais de ateus, que vivem à toa, mas vivem bem. E vão viver junto até que a morte se separe. Se vai para o céu é outra história. Mas me escute. Quais são as causas do divórcio? A nossa ministração, a nossa prédica aqui é os 10 passos que nos ensinam a dizer não ao divórcio. Mas eu quero te mostrar as causas do divórcio. Sabe o que Jesus falou ali? Moisés permitiu da carta de divórcio por causa da dureza, diga dureza, do coração. De coração. Quais são as razões, quais são as causas da separação entre os casais? Eu gostaria de elencar aqui pelo menos 4 causas, que tem a ver com dureza de coração. Primeira delas, descuido da vida cristã dos cônjuges. Descuido da vida cristã dos cônjuges. O casal que não prima, que não leva a sério, que não se compromete com Deus, que não busca ter uma vida na presença do Senhor. Estou falando para cristãos, irmãos. Estou falando para a pessoa que sabe que ele precisa de Deus para viver, que ele precisa de Deus para ser feliz, que ele precisa de Deus para ser próspero, para ter uma vida abençoada, uma vida tranquila, uma vida sossegada, uma vida na paz. Ele sabe de tudo isso. Agora, se ele está seguindo isso, é outra coisa. Eu nunca vi um casal se divorciando e falando assim, eu estou bem espiritualmente, mas estou mal no relacionamento conjugal. Toda crise conjugal, ela é fruto de crise espiritual. Eu vou repetir. Toda crise conjugal, ela é fruto de crise espiritual. Um casal, quando chega a dizer assim, não aguento mais viver com ele e com ela, é porque, na verdade, a vida espiritual dele está afundada, está sucateada, está lá embaixo. E Jesus fala, o divórcio foi permitido por Moisés por causa da dureza do coração de vocês. Mas desde o princípio não foi assim. Deus nunca sonhou com o homem casado se separando. Descuido da vida espiritual. A crise em um casamento já é um sintoma de que há uma crise conjugal. Segundo, ausência de perdão. Sem a disposição para o perdão, nenhum casamento consegue sobreviver por muito tempo. Se você é daquele tipo que vai guardando mágoa, alojando ressentimento, e fica remoendo coisas do passado, o passado não passa, ele me feriu, ele magoou, ele falou isso, ela fez isso, fez aquilo, outro, etc e tal, e por causa de um caneco que cai, era capaz de voltar lá atrás, você está vendo? Cadê o caneco? O caneco caiu. Eu costumo dizer, em brigas novas, nunca traga coisas velhas. Se o marido deixou o caneco cair, a mulher está vendo, você é destabanado. A vida inteira você foi assim. A semana passada você quebrou um prato. Semana retrasada. Aí vem aquele misericórdia. Está entalada. Está entalado. Pessoas que dizem que perdoam, mas não podem lembrar do erro lá atrás, que a ira, o ódio, o ressentimento, o fedor, a catinga daquele chiclete podre lá de trás, está vivo ali. Eu aprendi uma frase nobre na minha vida, caminhada cristã, que tem me abençoado tremendamente, é essa. Quando o passado não passa, sufoca o presente, mata o futuro. Quem vive de passado é museu. E Deus não te fez um depositário de lixo. Se a senhora, se o senhor que está aqui, pastor, o senhor está falando isso aí, o meu marido, já até perdoei aquele miserável,
perdoei aquela coisa. Mas há 18 anos atrás, você precisa entender o que aquele homem fez comigo. Arruinou comigo, acabou comigo. Perdoar não é esquecer. Eu não consigo esquecer, pastor, mas perdão não é esquecimento. Perdão é você oferecer uma nova chance para a pessoa que você prometeu viver com ela até o fim. Aí quando você perdoa, a paz volta, a alegria é recuperada. O tempo perdido, ele agora é equacionado com o presente. O hoje é presente. Quem vive de passado nunca experimenta o presente que Deus tem para ele, que é o dia de hoje. Para viver com intensidade, com alegria, porque ele está agarrado lá atrás. Quem não perdoa, adoece. Quem não perdoa, atrofia o nervo do coração. Terceiro, olha a causa do perdão, a causa do divórcio. Indisposição a mudanças necessárias. Escute isso aqui, irmãos. Eu não vou pedir para levantar a mão, não vou pedir não. Mas quem aqui não precisa mudar para melhorar o casamento? Quem aqui não precisa? Tem um monte de rabugice sua, meu irmão. Você vive cometendo, você sabe que a sua mulher não gosta, e você continua cometendo. É verdade, irmãos. Olha, se fosse para elencar aqui algumas coisas que a gente não gosta no cônjuge, talvez você escreveria, marido, umas 20 palavras. Não gosto disso, dela, daquilo. E a sua mulher, talvez, umas 300 palavras. Escute isso. E você, talvez, se pegar as 300 palavras, vai ver que, talvez, na maioria delas, ela tem razão. Nós precisamos mudar em alguma coisa, em alguma área. Agora, sabe o que acontece? Escute isso aqui, marido. Nós sabemos que estamos errados, sabemos, a angústia do meu coração, eu sou marido, tenho falhas. É que eu já atendi alguns maridos aqui que depois que o pau quebrou, que a mulher falou, não quero mais, vou sumir, e sumiu mesmo. Aí o homem vem, pastor, me ajuda, o que foi? Fulaninha foi embora, ai, não consigo viver sem ela. Mas rapaz, a vida inteira a mulher, por 18 anos, a mulher falava, vamos mudar, homem, vamos mudar, você tem que mudar, você tem que ser mais carinhoso, você tem que ser mais cordato. E tá. Aqueles maridos que acham que a mulher está aqui na mão dele. Ele pode humilhar, ele pode maltratar, ele pode pisar, ele não precisa mudar não. Ela fala, é bobagem, pastor, fala demais, conversa demais. Quem tem que mudar é ela, quem tem que mudar é ele. E nós não mudamos não, irmão. Você sabe que está errado, você sabe que precisa mudar, e vai adiando, e vai protelando. Olha o que causa divórcio, indisposição a mudanças necessárias. Agora é verdade, tem hora que a gente quer que o outro muda, mas a gente não quer mudar também, esse aqui é o problema. Porque o dedo que vai para lá, às vezes tem que vir para cá também. Olha, eu também preciso mudar. Ela precisa e eu preciso também. Quarto e último, ausência de amor. Eu não amo mais. Essa é uma frase comumente usada pelos cônjuges em crise para dar plausibilidade e legitimidade ao divórcio. Vai separar porque vocês formam um casal lindo, maravilhoso. Pastor, mas não amo mais não. É uma visão equivocada do amor. Porque amor não é sentimento apenas. Amor é o compromisso. Para continuar amando até o fim. Tem hora que a minha esposa faz coisas comigo que eu não gosto. Tem hora que eu saio chateado. Não é assim, linda, maravilhosa, bonita, cheirosa. E às vezes eu largo ela em casa com raiva. Quem aqui já ficou com raiva do marido? Levanta a mão. Ué, não ficou uma mulher sem levantar a mão, gente? Agora eu pergunto, qual marido aqui que já ficou com raiva da mulher, levanta a mão. Desconta aí, maridão. Acho que os homens levantaram mais do que as mulheres, viu? Já ficou com raiva dele alguma vez? Hein? Esse rostinho bonito já negou a ele um sorriso? Uma vez eu peguei uma esposa fazendo careta, mas aquela careta feia para o marido. Sabe? Mas fez mesmo, ela não me viu. E mais, ela não me conhecia. Então,
Eles estavam no pé de guerra, daqui a pouco ela fez uma careta, ela fez uma cara assim, como se ela pudesse pegar o camarada. Ela tinha esmunhagado, dando um couro nele. Você já sentiu essa vontade? Perguntaram uma vez para uma esposa de um grande obreiro, um grande pastor: senhora, alguma vez já pensou em divorciar do seu marido? Ela falou assim: divorciar não, mas matar muitas vezes. Agora, matar, já tive vontade de pegar esse homem. Irmão, por quê? Porque a gente consegue despertar um sentimento de afeição e sentimento de raiva um no outro. Tem hora que um defeito seu dá raiva. Dá ou não dá? Tem hora que a gente fica com raiva do outro. Fica chateado. Esse homem cabeça dura, esse homem não vê que está... Oh, meu Deus do céu. Essa mulher, cabeça, meu Deus do céu. Aí ele fala assim: eu não amo mais. Não amo mais essa coisa. Essa praga, essa coisa. E os nomes pejorativos vão a 1000 por hora. Na verdade, não é o amor, é o compromisso de continuar amando é que está sendo jogado por terra. A dureza do coração. Muito bem. 10 passos para dizer não ao divórcio. Primeiro, encare o casamento como uma aliança, um pacto. Olha para cá. Casamento não é, do ponto de vista de Deus, um contrato. O que é um contrato? Você aluga um imóvel e faz um contrato. Fiz um contrato de 1 ano. Casamento não é contrato. Casamento é uma aliança. É um pacto. E Deus é Deus de aliança. Deus não quebra aliança, irmãos. Essa aliança que você fez conjugal é uma aliança inquebrável. Você fez um pacto diante de Deus. Deus não te pediu para fazer. Mas a partir do momento que você fez, você é obrigado a assumir esse pacto, essa aliança. Então, como é que eu vou dizer não ao divórcio? É olhando para o meu casamento, não com aquele sentimento assim: eu acho que não vai dar certo. Eu acho que nós vamos acabar um dia nos separando. Eu acho que, olha, esse negócio está meio calacrado. E não sei. Não, meu irmão, foi uma aliança que nós fizemos. Uma aliança. E nós vamos levá-la até o fim, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Segundo, escute isso aqui. Segundo passo para você dizer não ao divórcio: cuide para que não se distancie no cotidiano da vida conjugal. Eu vou explicar isso aqui. 80% dos divórcios acontece devido à perda desse contato diário do casal. Quando eles percebem, um está tão longe do outro que o divórcio é apenas o último passo. O camarada, ele começa a ter tantos afazeres, tanto prazer com as coisas do lado de fora, que para ele é um detalhezinho a mais chegar em casa e ver a mulher e os filhos. Um detalhe. Não é mais o grande prazer dele, o grande momento dele. Então, meu irmão, minha irmã, o que eu estou falando aqui? Nós precisamos valorizar o nosso dia a dia, os nossos contatos, os nossos momentos juntos. Pastor, essa mulher está reclamando de quê? Ouvi o marido falar assim: eu chego em casa às 7 horas da noite e fico até o outro dia, ela reclama que eu não estou com ela. Onde é que você fica, meu irmão? Perguntei para ele: na televisão e no computador. Na televisão e no computador. Ele está em casa, mas não está com a família. Ele está em casa, mas não está com o cônjuge. E aí o que acontece? Não, eu aprendi a viver sem ele. Eu aprendi a viver longe dele. Eu aprendi a viver sem ela. Sem o carinho dela, sem o cheiro dela. Porque tem mulheres que não fazem mais carinho, não dá mais um cheiro. Aí o marido, ele vê uma cena de novela, uma garota beijando, abraçando, suculenta, e aquela coisa, e vem cá. E ele fala assim: meu Deus, tem 10 anos que minha mulher não faz aquilo comigo. Mas não. Aprendi a viver sem ele, sem ela. Portanto, aquele beijinho, aquele andar de mãos dadas, aquela delicadeza é extremamente importante para evitar o divórcio. Comemorar uma data especial, comemorar o óbvio, oferecer a ela colo no dia do nada.
Terceiro passo para dizer não ao divórcio. Concentrem-se no casamento. Diga, eu sou um homem casado. Diga agora, mulher. Diga, eu sou uma mulher casada. Amém? Você não é só mãe, você não é só empregada, você não é a funcionária, você não é só fulana de tal, você é uma esposa, você é um esposo, você é um homem e uma mulher casado. Depois do nosso relacionamento com Deus, o relacionamento mais importante é com o nosso cônjuge. Antes mesmo dos filhos, dos pais e dos amigos. A pessoa mais importante abaixo de Deus para mim é a minha esposa. Os filhos vêm a reboque. Agora tem mãe que morre pelos filhos, mas não arranca um fio de cabelo por causa do marido. E tem maridos que o filho é tudo, a mulher apenas aquela que lhe pariu. Você precisa concentrar no casamento. Você precisa valorizar o seu relacionamento conjugal. Valorizar. Sou homem casado. Tenho compromisso de amar minha esposa, amar os meus filhos, de voltar para casa concentrado. Eu não vou chegar lá de qualquer jeito, eu vou chegar lá, eu quero ver quem me pertence. Quem faz parte da minha vida. E você que está esperando com esse mesmo sentimento. Quem vai chegar aqui é importante, tem valor. Eu briguei com ele de manhã, eu falei bobagem, eu falei coisas sérias com ele. Mas quem está chegando aqui é meu marido. Ele tem valor. Tem os defeitos, tem as falhas, mas é o homem que eu me comprometi a viver com ele. Quarto passo para dizer não ao divórcio. Procure aprender a resolver seus conflitos. Um casal que sabe resolver com equilíbrio os conflitos que surgem diariamente, porque surgem, irmãos. Foi o que eu falei aqui, aprenda a brigar com brigas novas sem trazer coisas velhas. Se foi o copo que caiu, não chama outros copos que já foram quebrados lá atrás, não. Não traz a mãe, a avó, a tia, os irmãos, o cachorro. Não, foi só o copo. Então vamos tratar do copo, vamos resolver. Uma pessoa uma vez falou assim, pastor, acho que eu vou separar. Por quê? Tem 4 anos que eu estou casado com fulano e a gente tem confusão demais, tem conflito demais. Eu falei, minha filha, casamento é assim. Agora o tchan do casamento, a chave do sucesso do casamento não é um casamento isento de problema, porque todo casamento tem problema. É você aprender com maturidade a resolver os seus problemas. E aí você tem que aprender um segredinho, sabe qual que é? É eu e a minha esposa contra o problema. Não é eu contra a minha esposa por causa do problema. Tem pessoas que vivem a vida conjugal assim, por causa do copo que quebrou, em vez de ver o problema, por que quebrou, de que forma quebrou, podemos comprar outro, vamos tentar evitar de quebrar o copo. Não, ele agora entra em conflito por causa do copo quebrado. Perdem a expectativa de juntos resolverem o problema. E aí acusações, e aí são ofensas, e aí são mágoas trocadas, são ressentimentos que não param de borbulhar no coração. Então nós precisamos aprender a resolver os nossos conflitos. Escute o que eu vou lhe falar. Casais que sabem resolver os seus conflitos têm mais chance de comemorar bodas de ouro e bodas de diamante. Quantos aqui querem viver 25 anos casados? 50 anos? 100 anos? Você tem fé demais, hein? É muita fé, hein? Vão ser 2 velhinhos maravilhosos, apaixonadíssimos. Glória a Deus. Quinto, escute isso aqui, irmãos. Vê se dá para você ver ali, ó. Olha isso aqui, que coisa linda. Quer evitar o divórcio na sua vida? Procure cultivar a comunhão com Deus, obediência à sua palavra e ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Qual é a culpa do divórcio? Jesus falou, dureza do coração. Sabe o que Jesus está falando? Vocês estão se divorciando porque vocês não têm comunhão comigo.
Porque quem tem comunhão comigo não se divorcia. O coração de quem anda com Jesus nunca endurece. O coração de quem anda com Jesus está pertinho dele, aguenta caminhar a segunda milha, oferece a segunda face. Quem anda com Jesus perdoa, quem anda com Jesus tolera, quem está pertinho de Jesus tem paciência, é flexível no amor. Mas ele só vai ter um coração amolecido, quebrantado, se ele andar com Jesus, se ele obedecer a palavra dele e se ele fizer de Jesus o Senhor da sua vida. Caso contrário, meu irmão, se você achar que é bobagem, Bíblia, você pode se preparar. Você vai sofrer demais. Seu casamento vai se desgastar. E você poderá invocar o divórcio no seu relacionamento conjugal. Sexto passo para dizer não ao divórcio. Procurem ajuda. Isso aqui é muito sério, olha. Procurem ajuda quando não tiverem condições de resolver suas dificuldades. Olha para cá. Tem muitos casamentos se acabando porque os cônjuges não tiveram coragem de pedir socorro. E tem pessoas que vivem de aparência. Tem uns que você fala assim: e aí, meu irmão, como é que está o seu casamento? Eu falo assim: ih, rapaz, se melhorar, estraga. Mas está fedendo, está acabado, está arruinado. Os dois estão morrendo, naufragando no relacionamento conjugal. O casamento deles estão indo de mal a pior. Aí você pergunta para a mulher: está tudo bem? Ela: tudo bem, com os olhos empapuçados, de lágrimas constantes. E contigo, como é que está? Rapaz, é maravilha, glória a Deus, estamos bem demais, está bom demais. Será que está mesmo? Porque há momentos no relacionamento conjugal que nós precisamos de uma palavra pastoral. Talvez um momento como esse aqui pode te ajudar demais da conta. Você ouvir coisas que você precisa ouvir, para ser confrontado nos seus sentimentos, nos seus valores. Então você precisa de ajuda. Quem sabe de ajuda de um pastor que tem autoridade para ministrar na sua vida, nesta área. Não é pedir ajuda para qualquer um não, irmãos. Não é pedir, não é abrir o livro do seu casamento, do seu relacionamento para qualquer um não. Mas compartilhar talvez com alguém uma deficiência, uma falha, um sofrimento. Talvez você estará recebendo uma palavra de Deus, um conselho. Quem sabe procurar um conselheiro, um terapeuta comprometido com valores cristãos, do casamento e da família. Não é procurar qualquer um, eu repito. Não saia por aí contando a sua vida para qualquer um. Mas há momentos que nós precisamos de uma palavra, de uma direção, de um norte, de um rumo. E Deus pode usar pessoas para te orientar. Não tenha vergonha de pedir ajuda quando você de fato necessitar. 7. Quer dizer não ao divórcio? Administre, portanto, o seu dinheiro com cuidado. O IBGE descobriu, foi feito pelo IBGE. O IBGE fez um censo e descobriu que a causa maior, número 1, elencado entre tantos problemas de divórcio no Brasil, a que mais gera divórcio no Brasil, a causa número 1, perguntaram para os casais divorciados: divorciou por quê? Ah, por causa do adultério, ah, por causa disso, ah, porque ele batia em mim, ah, porque não sei o que lá mais. E dentre esses tantos números de falhas, de porquês de separação, a que mais foi reclamada foi finanças. Finanças. Então eu posso lhe garantir, a causa número 1 de divórcios no mundo hoje, finanças. Isso é tão conhecido no meio dos terapeutas familiares, que um terapeuta familiar chamado Jamie Camp, ele escreveu um livro intitulado da seguinte maneira: Até que as finanças nos separem. Din-din. Temos que tomar muito cuidado com o dinheiro. Tem casais que não sabem lidar com dinheiro. Compra o que não precisa com dinheiro que não tem para impressionar quem ele não conhece. Tem gente andando de carro novo, ele tinha que estar andando a pé. Tem gente morando numa casa de 7, 8 cômodos, ele tinha que estar morando numa de 2, de 3. Mas ele não baixa, ele não se humilha. Ele acha que é vergonhoso. E aí ele só vai crescendo no endividamento. Aí chega uma hora que perturba, perde o sono, não tem prazer sexual, não tem mais contato, tem a discussão, tem a briga, tem a acusação, tem conflito, tem isso, menino perturbando, e etc e tal. Daqui a pouco explode, não aguenta mais. Não queira você viver uma crise financeira. Se você está numa, você sabe o que eu estou falando. Então,
vai aqui um conselho. Administre o seu dinheiro com muito cuidado. Oitavo passo para que você não chame o divórcio para a sua vida. Invistam na sexualidade. Invistam na sexualidade. Tem casais aqui que sabem o que eu estou falando. Tem pessoas hoje no relacionamento conjugal que o sexo foi sepultado. E casamento não foi instituído por Deus para a sepultura do sexo. Pelo contrário, o casamento legaliza o sexo. Eu não estou falando aqui de quantidade, sexo todo dia, toda hora, sem parar. Isso é overdose sexual. Mas esse homem está do teu lado aí, esse homem está do teu lado aí, olha, ele necessita de sexo. E ele precisa ser suprido nessa área. E a senhora foi colocada na vida dele para suprir esta área na vida dele. Necessidade número 1 do homem, sexo, querida. A senhora precisa entender, essa luz tem que acender na tua alma, no teu coração. Talvez o seu marido está rabugento, está chato, está cri-cri, está nervoso, está tenso. É porque a senhora não tem suprido ele neste particular. Homem não quer sexo, homem necessita. Então a senhora precisa investir na área sexual. Comprar uma lingerie, um baby doll, uma calcinha nova. Ficar bonita. Entendeu? Dar uma rebolada santa para esse varão. Para esquentar o motor, para deixar o homem turbinado. Homem é atraído pelo que vê, a senhora sabe disso. Homem gosta de ver e mulher gosta de ser olhada. Tem mulher que o marido só pode chegar perto dela quando está tudo apagado, no escuro. Não deixa o homem ver o corpo. Deixa o seu marido te ver nua. O homem gosta disso. E quando você vê, elogia, por favor. Entendeu? Tem os maridos cabeça dura. Está precisando fazer um regime. Quando eu casei com você, olha que curvas. Depois que eu casei, cadê as suas curvas? Meu filho, olha quem fala. Não tinha esse barrigão não, mãe. Calça era 42, hoje é 5.0, não é brincadeira não. Você está achando o quê? Então, meu filho, nós temos que investir pesado, marido. Escute isso aqui. Se a necessidade número 1 do homem é sexo, a da mulher é carinho, amor, afeição. Tem mulheres frias, frígidas, mulheres desinteressadas sexualmente, por quê? Porque o marido é um cavalo, o marido é um monstro, o marido é bruto. O camarada não sabe investir no relacionamento conjugal dele. Ele não sabe plantar para depois colher. Ele maltrata a mulher o dia inteiro. Depois ele quer uma mulher quentinha, gostosa, de noite, de madrugada na cama. Agora, tem mulheres que são mais quentes que a outra. Tem mulheres que reclamam, pastor, o meu marido, se deixar, ele fica uma semana sem tocar em mim. É preciso dizer isso aqui. Você está matando a sua mulher, rapaz. Muitos maridos gostariam de ter uma mulher como a sua, quentíssima. Tem marido que tem que chamar a mulher 200 vezes, assim, hoje não, hoje não, hoje não, amanhã, esse amanhã quase que não chega, meu Deus do céu. Dói o coração quando uma esposa fala assim, pastor, ora pelo meu marido. Meu Deus, manter fogo no coração do homem. O homem, eu passo pelada perto dele, eu rebolo perto dele, eu passo perfume, eu só falto virado do avesso perto dele, e o homem não faz nada. Não reage. Tem marido que vai pedir, se eu falar o nome dela, tem marido que vai pedir para ela botar a mão na cabeça das irmãs lá, para pedir para esse fogo passar para outras. Então, meu filho, para homens aqui, chega junto, meu filho. Se você tem uma mulher quentinha, mais do que o normal, aproveita, meu filho, nada de braçada. Porque tem marido aí fazendo campanha para Deus meter fogo lá. Chega junto. Agora a senhora tem que saber. O homem precisa ser abastecido nessa área. Eu costumo dizer, estou terminando esse ponto aqui. Um homem bem alimentado em casa, ele não vai comer porqueiro do lado de fora. Mas não. Se o homem come picanha, porque é picanha, x-tudo, filé mignon. A senhora é prato cheio. Agora fica o homem deixando a míngua, o homem morrendo de fome dentro de casa com um filézão desse lá. Aí ele sai na rua, vê um ovinho cozido e fala assim, rapaz, se comer ele sabe que vai dar azia, ele fica doido para dar uma mordida naquele negócio.
senhora tem que abastecer o seu maridão. Entendeu? Caprichar com ele e falar com ele, agora vai trabalhar que logo mais à noite a gente continua na bênção. Surpreenda o seu marido. A senhora alguma vez já acordou o seu marido? De madrugada. Surpreenda o seu marido de vez em quando. De madrugada. Acorda ele, pegando lá no órgão genital dele assim, olha. Dias atrás aí, meu filho, eu quase morri do coração. Ué. Eu estava sonhando, daqui a pouco eu encontro. Mãe. Não falei nada. De vez em quando é bom a senhora surpreender o marido da senhora. Entendeu? Talvez o homem estava lá, daqui a pouco estou ouvindo a mulher rolando para cá, rolando para lá e... Invista na sexualidade conjugal. Não pode morrer não, meu. Sepultura, casamento não é sepultura de sexo. Eu estou cansado. Mulher tem variações. Tem dia que ela vai estar mais ou menos, tem dia que ela vai estar afim, tem dia que ela não vai estar... O problema é quando a mulher não quer a semana inteira, o mês inteiro. Tem alguma coisa errada, senhora. Tem alguma coisa errada. Eu não estou falando de quantidade, eu estou falando de qualidade. Prepare um dia. E fala, hoje eu vou acabar com esse homem, hoje eu arrebento ele. Manda um bilhetinho, dá um telefonema para ele e fala assim, vem correndo que eu estou fervendo. Irmão, o homem gosta disso, o homem gosta. A senhora vai ter um maridão aqui, olha, aqui. Essa senhora de vez em quando, tem vergonha. Vergonha de quê? Não tem vergonha de brigar com ele, de falar palavras, não tem vergonha. Por que você tem vergonha de ser carinhosa, ser afável? Ser melosa. Melosa. Dê uns beijos gostosos nele. Tem muito tempo que talvez esse marido não ganhe um beijo na boca. Dá um beijo na boca desse homem. O homem gosta disso, mulher. Agora, marido, seja carinhoso, viu? Coloca um dinheiro na mão da sua esposa. Isso faz bem para ela. Invista na sua sexualidade. Quer um conselho? Invista na sua sexualidade. Dê uma graninha para ela, minha filha. Compre um perfume para ela. Entendeu? Faça alguma coisa, uma flor. Seja criativo. Você vai ter uma mulher quentinha à noite, se você esquentá-la durante o dia. 9, cuidado com os parentes. Eu vou explicar. Quer separar não? Cuidado com os parentes. Olha para cá. Segredo de um casamento bem sucedido é você amar a família do seu cônjuge. Isso é fato. É amar a família do seu cônjuge. Quando eu casei com a Márcia, eu trouxe a família dela comigo. Não é para dentro da minha casa não, mas eu aprendi a amar a mãe dela, que é a minha sogra, mora a 100 quilômetros, glória a Deus, aleluia. Está lá em Tambacuri. Que Deus a tenha. Quando ela fala assim, estou indo para ir hoje, fala assim, pode vir que eu já estou comprando a passagem de volta, de presente para ela, eu compro, para o dia seguinte. Ela vem, bate e volta, é rapidinho. Bênção pura. Mas, tirando esse ponto aqui, é uma sogrona. Casei com ela, com as irmãs, os irmãos, os familiares. Eu amo essas pessoas, tem que amar. Por quê? Porque é alguém que ela ama. Se eu tenho raiva, tenho ódio, você não vai na casa do seu pai, você não vai na casa dos seus irmãos, aquilo não vale nada, aquilo não presta. Ué, meu irmão. A única coisa que salvou lá foi você. Mal. Ué. Você está entendendo? Eu não estou falando para você deitar no chão e deixar aquela cambada lá passar em cima de você. Não é isso não. Mas você precisa aprender a respeitar, valorizar, amar a família do seu cônjuge. Tem gente ruim lá? Tem. Mas é irmão dela. Ela gosta. Você também tem gente ruim na sua família e você gosta deles. Então, por favor, respeita. Respeita. Valorize. Agora, parentes são bênçãos. Mas quando não são estabelecidos limites, o casamento pode sofrer. Maninha vai vir aqui hoje. E maninha vem hoje de novo. E maninha vem de novo. Eu atendi um casal que ele falava comigo assim, pastor, o meu pai tem a chave daqui de casa. Por quê? Porque o filho mandou fazer a chave para o pai. Depois ele se arrependeu de ter feito a chave para o pai. Porque chega ele e a mulher doido para dar uns amassos, um beijo com a criança. Viveu o momento dele de intimidade. Quando chega lá, olha o pai lá dentro, cozinhando.
A mulher foi aguentando um mês, 5 meses, 1 ano e 6 meses, 3 anos. Ela falou comigo, pastor, não aguento mais não. Falei, vocês deram corda demais. Falei para ele, quer salvar o seu casamento? Chamei ele no canto. Falei, quer salvar o seu casamento? Quero, pastor. Preciso. Falei, toma a chave do seu pai. Mas pai, toma a chave do seu pai. E fala para o seu pai, papai, não está ajudando, está atrapalhando. Ele tomou. O pai ficou 2 meses sem falar com ele. Mas foram os 2 meses que mais ele teve paz dentro da casa dele. Irmãos, escute isso aqui. A Bíblia fala, portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. O meu pai e minha mãe agora é família, parente. Quem é vínculo familiar? Eu e minha esposa. Pai e mãe são parentes. Pai é tudo, mãe é tudo. Você não entendeu o relacionamento conjugal. Você não entendeu o relacionamento conjugal. Pai e mãe é bom, é tudo, é bênção, mas tem que ter limite. Tem que ter limite. Ame os seus familiares, mas tenha limites. Eles são importantes, são essenciais. Portanto, cuidado com os parentes. Então essa palavra são para os filhos que aqui estão. Não deixa ninguém meter o bedelho. Não deixa ninguém dar palpite no seu relacionamento conjugal. Você não tem que fazer o que sua mãe quer. Você tem que fazer o que você e sua esposa decidiram fazer. Ah, mãe queria muito que você ficasse aqui. Mãe, não dá, outro dia eu volto. Porque eu tenho compromisso, assim, assado com a minha mulher, com meus filhos. Acabou. Te amo muito, mas é assim. Estou na bênção. E estou falando aqui para os pais. Se tem pais aqui que têm filhos casados, deixe-os viver a vida deles. Não interfira no casamento deles. Não dê pitaque e palpite. Deixe-os viver a vida dele. Mas estão muito novinhos, pastor. Tem que dar minha ajuda. Não, você não vai ajudar. Você vai atrapalhar. Ofereça ajuda jamais. Ao ser perdido ajuda, cautela. Para não atrapalhar o relacionamento dos pombinhos. 10º e último. Como eu posso fazer para que o meu casamento não venha marcado pelo timbre do divórcio? Faça um acordo. E esse acordo pode ser hoje. Se você já fez, referende-o agora. Faça um acordo. E excluam, de vez por toda, a palavra divórcio do seu vocabulário conjugal. É duro viver ao lado de alguém que vive assim. Próxima vez, te largo. Se você fizer de novo, você vai para a casa do seu pai. Não te quero mais. Coagido, ameaça. Tem jeito não. Nós vamos acabar separando mesmo. Nós vamos separar. E vive só chamando essa praga do divórcio para dentro de casa. Qualquer hora você vai ver, bobo, ajuda minhas malas e vou embora. Nunca falei divórcio, pastor. Mas se vire falando que vai fazer mala e vai embora, está falando o quê? Então, meu querido, passe o vento que passar. Desça o rio que descer. Mas proponha no teu coração: eu não quero profetizar este mal para a minha vida, para o meu lar, para o meu casamento. A partir de hoje, eu estou excluindo do meu vocabulário a palavra divórcio. Às vezes deu vontade, às vezes te fez raiva, às vezes deu vontade de sumir. Conta até 10, querido. E volta para o jogo. Porque Deus tem poder para mudar o placar deste jogo. Não existem famílias fortes sem casamento bem-sucedidos. Não existem igrejas saudáveis sem famílias fortes. Não existem sociedades bem estruturadas onde as famílias que as compõem estão se desintegrando. Escuta o que eu vou lhe falar, eu termino aqui. Nenhum sucesso compensa o fracasso do casamento e da família. Nenhum sucesso compensa o fracasso e o insucesso da família. Não fomos chamados para imitar o mundo. Todo mundo está separando. Olha lá o fulano, casou 6 vezes, casou 10 vezes. Olha lá o Beltrano, nem casar, casa mais, está juntando. A moda agora é juntar os panos. Se não deu certo, não casamos mesmo, vai para lá, eu vou para cá, e vice-versa.
Nós precisamos sair daqui nesta noite com uma definição clara. Está ruim, está difícil, está complicado, mas eu quero pedir nesta noite que Deus me dê graça, me dê força, cura o meu esposo, cura a minha vida, cura o meu cônjuge, trabalhe em nosso coração, nos dê humildade para reconhecer que precisamos mudar, precisamos renascer no amor, reviver sentimentos e valores nobres, precisamos sair daqui com decisões, querido. Casamento é feito de decisões. Decisões. Você decide voltar para o jogo do casamento. Você decide voltar a amar de novo. Você decide oferecer perdão, uma memória apagada, uma nova chance, um novo caminhar de vida a dois, de vida conjugal, firmados na proposta de Jesus. Portanto, o que Deus uniu, Deus te uniu. Diga, Deus me uniu no casamento. Amém. Deus te uniu com o seu cônjuge. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Vamos ficar em pé, nós vamos orar. Quero convidar aqui a minha esposa para vir aqui na frente. Eu quero orar por você, mas do lado dela. Segura na mão do seu cônjuge aí. Se você quiser segurar dando um abraço também, pode abraçar. Isso. Se quiser ficar mais pertinho. Isso. Isso. Meu irmão, olha para cá. Nós vamos terminar agora. Não existe um casamento tão mal, tão ruim, tão quebrado, que não possa ser restaurado. Se você entrou aqui, está mal, pastor, está difícil, está complicado. Talvez o seu problema não é nem sexo. Pastor, no sexo nós estamos... Eu ouço muito, pastor, sexo não é problema lá em casa. Nosso problema é falta de respeito. Nosso problema é comunicação que não existe. Nosso problema são as finanças. Nosso problema é a família dele, a família dela. Em nome de Jesus. Vamos pedir a Deus nessa noite que nos ajude. Que nos socorra. Que tire todo o fardo, todo o peso de acusação. Quem sabe nessa noite, uma noite de cura para você. Deus tirar essa mágoa, esse ressentimento. Talvez ele errou feio. E aí você vai ficar mastigando esse chicletinho até quando? Vai ficar remoendo essa podridão. Vamos jogar esse lixo para fora. Vamos perdoar, vamos abrir mão dos direitos. Mas ele errou, eu tenho direito. Vamos abrir mão de direitos. E vamos pedir, Deus, vamos zerar a conta hoje. Vamos começar do zero, mas vamos começar junto. Vamos começar unidos. Vamos começar rompendo diante de Deus. Talvez você tenha entrado aqui debaixo desta frase. Meu casamento está bom, pastor. Estou na bênção. Não há palavras de divórcio lá. Está tudo legal. Estamos gostosamente bem. Mas não existe um casamento tão bom que não possa ser ainda melhorado. Deus pode melhorar ainda mais o seu casamento. Está bom, mas vai ficar melhor. Amém? Então vire aí diante da sua esposa. 3 palavrinhas que salvam qualquer relacionamento. Tem que falar, tem que falar. A primeira delas, meu bem, eu reconheço que já errei muito com você. Pode falar. Fala primeiro aqui, irmãos, para conquistar o homem, mulher, fala para o seu marido assim, meu bem, eu reconheço que já errei muito com você. Fala para ele, fala. Não fala a verdade não, irmão, fica calado. Fique quietinho, seja humilde. Tem uns maridos assim, até que enfim reconheceu. Não. Você já falou, minha irmã? Falou? Olhando na bolota do zóio dele, você falou? Então agora você vai, agora a mulher, segunda frase, diga para ele assim, por favor, meu bem, me perdoe. Fala para ele, olha para ele e fala para ele. Terceira frase que vai abençoar esse homem agora, vai apimentar o negócio. Vira para ele e fala assim para ele assim, eu te amo demais. Fala para ele agora, fala. E lasca um beijo, dá um beijo, né? Prova o seu amor. Chega. Tá bom. Agora, podemos terminar agora, irmã? Não, agora é o varão que vai falar para a varoa, né? Então nós vamos lá. Primeira frase é essa. A primeira da mulher, é a primeira do homem. Meu bem, eu reconheço que já errei muito com você. Segunda frase, por favor, meu bem, me perdoe. Olha nos olhinhos dela, fala com ela.
Zerou a conta? Zerado. Agora, maridão, se ela te deu um beijo gostoso, o seu tem que ser melhor, rapaz. Capricha com essa mulher aí. Mas antes, fala pra ela. I love you. Capricha com ela aí, rapaz. Dá um beijo nela aí. Maravilha. A noite é uma criança. Quem está tomando remédio, vigia. Aleluia. Segura aí agora. Vamos orar. Pai, graças te damos por estarmos aqui nesta noite, ouvindo a tua palavra, aprendendo dela, que nos convida, nos desafia a dizer não ao divórcio, a dizer não à separação. Nós não queremos, meu Deus, ficar, ó Deus amado, acreditando na mentira do diabo, que se não der certo aqui com este, eu posso me aventurar e tentar com outro. Meu Deus, nós não fomos unidos no casamento para sermos assim. Nós não somos, meu Deus, como aqueles que brincam com coisas sérias. Por isso, Pai, o Senhor conhece cada casal aqui, o Senhor sabe da realidade, o Senhor sabe da fragilidade, o Senhor conhece a estrutura de cada relacionamento aqui. Por isso nós te pedimos nesta noite, vem com teu bálsamo, vem trazendo cura, vem, ó Deus, renovando as alianças, restaurando os sentimentos, o compromisso de amar, de continuar junto até que a morte os separe. Meu Deus, em nome de Jesus, há casais aqui com diversos meses e anos de vida conjugal. Nós vamos ouvir de cada um deles: ei, fulano, bodas de prata, fulano, bodas de ouro, quem sabe até bodas de diamantes, porque o Senhor vai preservar a bênção do Senhor sobre cada um de nós, que é a bênção da comunhão da vida conjugal, até que a morte nos separe. Nós profetizamos um tempo de renovo para cada casal, um tempo de alegria, um tempo de paz. Oh Deus, tira a dureza do nosso coração, tira a rudeza de dentro da nossa alma, que sejamos mais flexíveis, que sejamos humildes, que sejamos, meu Deus, flexíveis e companheiros e, oh Deus amado, cúmplices um do outro, para que possamos fazer a festa deste casamento continuar por muito mais tempo, para a glória e o louvor do teu santo nome. Cura relacionamentos aqui, restaura casamentos aqui, abençoa casamentos aqui, com a tua bênção que enriquece e não traz consigo dores. Nós abençoamos todos, indistintamente, com a tua bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode dar mais um abraço aí, um abraço nele e nela.